Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar com derivadas parciais de segunda ordem. As derivadas parciais de primeira ordem são f de x e f y subscrito. Foram as derivadas que nós calculamos até esse momento. Então, a primeira derivada de cada uma das funções. Mas f de x e fy, as derivadas em relação a x e y da função f de x e y, também são funções de x e y. Assim, podemos derivar f de x e f de y em relação a x e em relação a y. Ou seja, eu posso tomar a minha derivada f de x e posso derivá-la em relação a x. A mesma coisa com f de x, mas eu também posso derivá-la em relação a y. E f de y eu posso derivar em relação a x e f de y em relação a y também, novamente. Da minha função f, eu vou poder calcular a derivada em relação a x. Então, terei df em relação a x e poderei calcular a derivada parcial em relação a y. E terei df em relação a y. Só que cada uma dessas primeiras derivadas parciais podem ser derivadas novamente em relação a x e em relação a y. E terei, então, derivada em relação a x, que é igual a d ao quadrado f dx ao quadrado. E aqui mostra porque o quadrado são em pontos diferentes, porque você tem 2 delta e dx e dx é repetido. E aqui eu tenho d em relação a y df dx, que fica d ao quadrado f dy dx. E o mesmo vai acontecer para df dy, um pouco mais para baixo. Posso derivar em relação a x e posso derivar em relação a y. Então, terei d dx df dy e d dy df dy ficará igual a d quadrado f sobre dx dy. E aqui d ao quadrado f dy ao quadrado. Novamente, quadrado em posição diferente, porque eu tenho esse termo duas vezes, igualzinho aqui eu tenho o mesmo termo duas vezes, mais o delta, mais aqui no numerador eu só tenho delta duas vezes, por isso que é delta ao quadrado. E o f apenas uma vez, assim como aqui. Então, por isso, quadrado em posições diferentes. Vamos exemplificar. Convém destacar antes que eu posso derivar cada uma dessas segundas derivadas em relação a x e y novamente. Então, posso calcular cada uma e ir derivando sucessivamente. Vamos supor, então, como exemplo, que tenhamos f de xy igual a x ao cubo menos 3. Então, se desejamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem, o primeiro passo é calcular a derivada parcial de primeira ordem, f de x e f de y. Nós já vimos as regras de derivação para esse caso. Então, o primeiro, eu tenho x ao cubo, eu desço x, subtraio 1 do expoente, menos derivo
que eu tenho 3 vezes o 2 do expoente do x ao quadrado vezes xy. Mais derivo vai dar 1, fica 3y ao quadrado. E como o y ao quadrado está sozinho, sem a variável x, a derivada dele é igual a zero. Que será igual, então, 3x ao quadrado menos 6xy mais 3y ao quadrado. Vamos derivar em relação a y. O x ao cubo, você deve tratá-la como uma constante aditiva. A derivada de x ao cubo é igual a zero. Eu não vou apresentar aqui. Vou derivar menos 3x ao quadrado y, que vai ficar menos 3x ao quadrado. A derivada de y aqui vai ser igual a 1. Não vou reescrever aqui. Mais a derivada de 3xy ao quadrado. Tem a constante 3. O 2 que eu estou descendo do expoente do y, vezes x, y elevado a 1, porque é 2 menos 1. Mais a derivada de 2y ao quadrado, fica 2y, que é igual a menos 3x ao quadrado, mais 6xy, mais 2y. Daqui, então, eu vou tirar a derivada x, a derivada de segunda ordem em relação a x, e x, y, a derivada cruzada. A mesma eu vou fazer para cá. Fy, que foi o que eu calculei primeiro, só que agora eu derivo em relação a x e agora aqui em relação a y. O primeiro termo temos x, dará 6x. O segundo também temos x, derivada de x será 1, então ficará apenas menos 6y. E o terceiro termo, apenas y. Então, a derivada de y, já que eu estou variando apenas x, será igual a zero, porque y será constante. Agora eu devo derivar f de x em relação a y. Então, no primeiro termo, eu tenho apenas x. A derivada, então, será igual a zero, porque eu estou tratando o x como uma constante. O segundo termo é menos 6xy. Devo reescrever as constantes, que no caso são 6x. Derivar y, que nesse caso dará 1, então será 1 vezes menos 6x. Não vou reescrever, 1. E vou derivar o 3y ao quadrado. A derivada será 3 vezes o expoente 2, 6y. Agora vou derivar a derivada primeiro em relação a y, em relação a x. Tem o x no primeiro termo, ficará menos 6x. Tem o x no segundo termo, ficará mais 6y, mas não tenho x no último termo, então a derivada de 2y em relação a x é zero. Agora eu derivo f de y em relação a y. Tem o y no primeiro termo? Não. Então a derivada de menos 3x ao quadrado em relação a y é igual a zero. Tem o y no segundo termo? Tem. E tenho que 6x é uma constante, então, multiplicativa. Eu devo repeti-la e multiplicar essa constante pela derivada de y, que no caso é 1. Então, eu não vou apresentar o 1 aqui. Mais a derivada de 2y. A derivada de 2y será igual a 2. Agora, observe os valores desta derivada e dessa derivada parcial de segunda ordem. Veja que elas são iguais. Então, não importa a ordem, se você deriva a x primeiro e depois a y, ou deriva y primeiro e depois deriva essa derivada primeiro em relação a x. Os valores serão iguais. Isso em função do teorema de Young, que demonstrou que f
de xy é igual a f de yx. Para as funções existem exceções, contudo, dentro do nosso curso, nós não veremos exceções, então você pode considerar que sempre elas terão que ser iguais para as funções que nós estamos estudando. Pelo teorema de Young, temos também, por exemplo, que f, x, y, ou seja, a derivada primeira inicialmente em relação a x, depois nessa derivada você deriva em relação a y e depois em relação a y. Deve ser igual à derivada de y, x, y. Ou seja, você derivou inicialmente em relação a y, posteriormente em relação a x e por fim em relação a y. Também deve ser igual à derivada, ou seja, você derivou em relação a y depois e a x. Perceba que você tem apenas uma troca de lugar, vamos considerar assim, de y e x, mas de fato você derivou duas vezes para y e uma vez em relação a x. Então, independente aqui se você tiver, por exemplo, de outra forma, f, y, x, essa derivada deve ser igual a f, x, y, x e igual a f, x, y. E assim sucessivamente. Aqui eu estou considerando apenas duas variáveis, mas você pode ter 3 ou 4 e não importa a ordem com que as derivadas foram efetuadas, qual você derivou primeiro em relação a x ou a y. Ficamos por aqui, obrigado pela companhia. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima.